pelo americano Walter Lippmann. E aí ele fala... Hoje a gente confunde muito como preconceito, porque o estereótipo é usado só para rótulos de impacto negativo, né? Então, por isso que eu perguntei, o estereótipo do brasileiro, por exemplo, é o futebol, o país do futebol. Será que os jogadores brasileiros não se orgulham por ser reconhecidos como jogadores de futebol, por ser bons? Mas qual que é a porcentagem de jogador? Imagina a galera que não joga futebol, por exemplo. Não. Ou quando você chega lá fora e o pessoal, você não sabe jogar bola? Não, então você não é brasileiro. E aí você pensa nas mulheres, por exemplo. Mas você não tem bunda de mulata, você não sabe sambar. Entendeu? Você não é depilada que nem o idiota lá fora. Eu acho que a grande questão que o Zé tá falando assim, pode ser que, por definição, o estereótipo não seja necessariamente negativo. Mas a gente confunde bastante. Mas no uso cotidiano... Sim. Eu não consigo ver uma coisa boa sobre estereótipos. Esse vídeo é muito massa. Eu não queria replicar tudo que eles falaram aqui, porque eu acho que eu não quero trazer conversa, mas o Emicida, ele traz uma discussão falando exatamente disso, que a ideia de estereótipo é uma questão de massificação, né? Ele usa a palavra assim, né? Que ele fala que grupos subalternos não têm força para criar estereótipo, que é a amaldiçoa existência branca à altura. Ele tá falando da questão da opressão, né, dos negros. E ele fala, então, a grande maioria você cria estereótipos para colocar as coisas em caixinhas, e normalmente são estereótipos ruins, né, para sobressair a sua raça. Então, a mulher é frágil. Eu quando falo que mulher é frágil, porque eu quero mostrar que eu sou um homem, que eu sou poderoso, que eu sou forte. Quando eu falo que o negro é ladrão, eu quero mostrar que eu sou um cara, que sou branco e sou íntegro, entendeu? Aí quando eu falo mal de pobre... Então, qualquer coisa que eu vou estereotipando, eu como elite dominante, só me sobressaio em cima disso. Então ele fala que é muito mais uma ferramenta, né, não falo com essas palavras, mas é muito mais uma ferramenta de opressão nesse sentido. A gente tem uma necessidade de colocar as coisas em caixinhas. E às vezes a gente não precisaria colocar. Aí tem toda a questão de estruturação pela qual a gente foi criada. Porque, por exemplo, se eu virar pra você e falar assim, pensa no dono da maior empresa de comida da América Latina. Provavelmente na sua cabeça vai vir um branco, de terno e gravata, e eu vou melhor. Que não tem nenhuma tatuagem. Eu vou melhor. Pra gente falar de pessoas supostamente que não se importam com... Não estão acima... como posso dizer? Não estereótipam os outros. E aí, por exemplo, são pessoas que, por exemplo, gostam de tatuagem. E aí, por alguma razão, não foi pré-estabelecido, eu só tatuei com mulheres. E, eventualmente, acontece comigo de eu entrar no Uber e o cara me perguntar e falar assim, pô, que tatuador é esse? Sempre. Sempre é assim? Sempre. Inclusive, quando eu fui apresentada aqui nesse podcast hoje e você fez a pergunta, me veio uma situação que eu passei no estúdio que... Vocês tatuaram comigo, vocês sabem que a agenda é um pouquinho chata. Sim. E naquele momento eu tava na recepção, mexendo no computador no Photoshop, com a cliente me esperando. E o cara chegou para um atendimento de porta, ele queria um orçamento. Não tinha mais ninguém naquele momento, a secretária tinha saído. E aí, a cliente, sei lá, tava ou esperando, ou tava com paciência, ou tempo. E aí eu resolvi conversar com aquele cara, porque ele precisava ser atendido e não tinha ninguém. E aí, ele começou a falar sobre tatu comigo, mostrou referência, mostrou o que ele queria, mostrou tudo. E eu dando todas as explicações. E o cara tinha uma tatu no peito que ele queria reformar ou cobrir, que era uma frase muito mal feita, tinha queloide, tinha estourado. E ele queria saber o que ele poderia fazer. Eu dei várias explicações sobre tudo que ele podia fazer. Sobre cobrir, sobre reformar, sobre laser, sobre... tudo. Eu dei muitas explicações pra ele, com muitas definições técnicas. E aí, terminando, aí ele falou, não, beleza, eu vou querer fechar. E dei o orçamento também, pra aquela coisa que ele tinha decidido que ele faria. E ele falou, então beleza, eu vou querer fechar. Quem que é o tatuador? Aí eu falei, sou eu. Ele, não, pera, eu quero saber quem vai executar a tatuagem. Eu falei, sou eu. E aí ele falou, tá, beleza. E aí ele pegou e foi embora. Foi embora, ele foi embora. Caramba. E aí eu peguei e voltei, porque eu tava fazendo. E aí o cara voltou, 2 semanas depois, algo do tipo. E aí ele fechou, e ele fez comigo, de fato. Mas aquela situação não é algo incomum, sabe? Foi uma situação muito extrema,
mas é algo que acontece. Tipo, você no Uber é tatuador. Tipo, e aí, eu acho que é importante a gente pensar nos dois lados da questão. Da mesma forma que é incomum que as pessoas me vejam, achem que eu sou tatuadora, eu quero que vocês pensem no sentido oposto. Tipo, na surpresa quando eu falo que eu sou tatuadora e as pessoas acham o máximo. Porque imagina, é uma mulher tatuadora. Então, nossa, que sexy, que da hora. Não, cara, é minha profissão. Tipo, eu escolhi isso, eu escolhi trabalhar com isso por 1 zilhão de motivos e com certeza ele não é pra ser sexy pra você, tá ligado? Tipo, não é pra isso. E eu acho que se a gente vai pensar nas questões de estereótipo e preconceito hoje, nessa discussão, e discutir o que é positivo e o que é negativo, acho que a gente tem que tentar olhar pro outro viés. Eu acho que eu, enquanto mulher e tatuadora, estando aqui com 3 homens, não é só pra colocar o ponto feminino da questão, o olhar de quem sofre opressões diferentes das opressões que vocês sofrem. Porque senão aí a gente vai entrando num estereótipo que nem a gente vai perceber que a gente tá entrando. E é difícil, é sutil, é difícil a gente perceber quando a gente tá fazendo algo que, putz, mas se eu tô criticando isso, eu tô fazendo isso também aqui, num nível menor, mas eu também tô fazendo, sabe? E tem uma coisa legal no que você falou, porque tem a questão da surpresa, mas tem uma coisa que a galera falou muito, a questão da representatividade, né? Muitas vezes quando a galera pergunta, nossa, com quem que você fez sua tatuagem e tal, eu falo, foi com a Daphne, e eu mostro o Instagram assim, tipo, nossa, e normalmente essa reação de mulheres, assim, nossa, que legal, uma mulher que tatua. E ela se sente representada. E eu acho que, e aí tem lógico, o lado escroto da fetichização, mas tem a questão da representatividade, né? A gente tem, hoje, por exemplo, uma onda de filmes de super-heróis que estão crescendo muito, né? E até pouco tempo atrás não tinha representatividade pra ninguém. Era só homem branco, entendeu? Quando veio o filme do Pantera Negra, que é um puta do sucesso, Capitã Marvel, que é um puta do sucesso, ou a da Mulher Maravilha, porque traz representatividade pra esse mundo, né? A gente consegue quebrar um pouco desses estereótipos. Ano que vem, só comentando, vai ser o ano das mulheres super-heroínas, hein? Porque todos os filmes de herói que vão sair ano que vem vão ser protagonizados. Isso, por mulheres. Mas pegando esse gancho também, o que você falou, semana passada eu fui abordado, né? Recentemente mês passado fiz uma tatu com a Daphne num braço que tá exposto. E aí 2 meninas vieram e falaram assim, nossa, que tatu louca, não sei o que tal. E aí perguntaram, quem é o tatuador? E eu falei assim, foi a Daphne e tal. Ela falou assim, nossa, mas uma mulher fez isso? Eu falei assim, sim. Pra você ver como também mulheres também estão reproduzindo essa... Isso nem é só na tatu, com certeza, mas é que a gente tá acostumado a ver o opressor como unicamente opressor, mas o oprimido também é opressor. Sim, exato. E a gente muitas vezes é conivente com algumas situações, mesmo sem perceber. Eu cresci num mundo, tipo, a maioria das pessoas cresceu num ambiente machista, porque a sociedade foi construída assim. E eu hoje tento ao máximo, tipo, prestar atenção em todas as coisas que eu falo pra não reproduzir, mas eu ainda tô em construção, somos seres humanos, todos estamos em construção e, tipo, a gente erra, e tá tudo bem. Sim. Tá tudo bem a gente ainda tá em construção. O que não tá tudo bem é a gente continuar agindo de maneira escrota e bater o pé, tipo, não, é isso. A gente passou que é diferente de opinião, né? Sim, total. Entrando um pouco na questão, não do gênero, mas de tatu mesmo, só contando uma história aqui. Quando eu fiz gastronomia, fui fazer meu primeiro estágio. Aí eu fui fazer entrevista num hotel, que é um hotel super famoso, assim, lá no Oscar Freire. E aí na entrevista, uma das questões era se eu tinha tatu. Porque naquele hotel, as regras básicas para funcionários era, tipo, homem não podia usar brinco, e qualquer tipo de pessoa não podia ter tatuagem à mostra. E aí eu fiquei olhando, caramba, mas eu vou trabalhar na cozinha, não vou ter nem contato com o hóspede. Não, mas aqui é regra, não pode. Vou ter contato com o hóspede, parece que tatuagem é... Não, é contagioso. Contagioso, né? Mas é isso. Tipo,
Sim. Se tiver contato. Mas deixa eu só falar. Eu espero que isso tenha mudado já, né? Isso faz 5 anos que eu aconteceu. acho Provavelmente não. Tem muita gente que se impede de fazer tatu por conta de emprego. E aí o que eu falo pra pessoa quando ela vai escolher, tipo, o local, eu pergunto pra ela, você realmente gostaria de trabalhar num lugar que te impediria de se expressar como quem você é? Exatamente. E aí a pessoa, tipo, define a partir daquilo. Eu nunca escolho o local e exatamente o desenho. Eu proponho os desenhos e tudo mais a partir de tudo que a gente sente e conversa pra executar o desenho da tatu. Mas eu nunca escolho algo pra alguém. Tipo, eu quero... Vocês tatuaram comigo, vocês sabem. É verdade. Eu já pedi sua opinião. Eu dou opiniões técnicas, eu falo, olha, isso funciona, isso não funcionaria, mas se você quiser eu vou fazer. Mas eu nunca vou decidir por você, seja local, seja qualquer coisa. Você mesmo, enquanto professor, você falou, a primeira tatu do Lê foi no antebraço, e ele falou, putz, eu sou professor, mas aí assim, a tatu é exposta, mas eu acho que eu quero, vou fazer mesmo assim, não sei o quê. E é uma questão pra muitas pessoas hoje em dia, infelizmente, mas tem mudado, mas ainda Tem uma Gabi, amiga nossa, né? Que inclusive fala que ouve o podcast, e essa vai ser a chance da gente saber se ela ouviu mesmo ou não, porque a gente tá falando dela. Mas é Gabi de verdade? Vocês falaram que tinha uma... o nome dela é outro. É que eu fui informada que existe uma Gabi e... Qual que é o nome da Cláudio. E Cláudio. Gabis e Cláudios. E aí, ela tem uma tatuagem aqui no pulso, né? Que é o espelho de... Eu não O sei. símbolo do feminismo, né? O espelho de Vênus. O espelho de Vênus, né? Com algumas flores, é bem bonita. E ela tá apagando a tatuagem dela porque ela é advogada. Ah, a Gabi de que mora ali no Lago da Batata? É, ela mesma. Aí... Não, é da... Que mora em cima do Riviera ali. É. Ah, tá, não. A Gabi que mora em cima do Riviera. Riviera. Sei. Isso. E aí ela tá apagando a tatu dela porque é isso. Ela porque trabalha é no escritório rígido. Corporativa. Tipo, e ela rola um baita de um preconceito, de tipo, de juiz mesmo, olhar feio, assim, sabe? Tipo, tem um negócio Mas desse. só pegando esse gancho, como tá muito fresco pra mim, essa semana eu fiz um curso de desenvolvimento pessoal. Se tem uma coisa que tem que colocar na cabeça o trabalho não te define. Então, ele só faz parte da sua jornada, mas não se apegue ao trabalho. Infelizmente, é que a gente vive numa bolha e tal de privilégios, né? Que talvez tem pessoas que dependem do trabalho para sobreviver. Certamente há pessoas que não podem escolher. Sim, mas se você tem esse privilégio, assim como a maioria aqui tem, o trabalho não te define. Então, não se sacrifique pelos seus gostos, apenas pelo trabalho em geral. O que a Daphne falou, né? Se você tem muita vontade de trabalhar nesse hotel, por exemplo, sei lá, e aí você vai ter que tomar uma escolha. Uma vez eu fazia entrevista numa escola, e aí é uma outra questão, que eles falaram, era uma escola que era muçulmana, de religião muçulmana, e eles falaram, você vai ter que dar aula de avental ou de manga comprida por causa das tatuagens. E assim, por mais que eu seja contra, é uma coisa que é da religião, e eu não vou contestar a religião das pessoas. Ainda tem uma fundamentação que é discutível, mas você ainda consegue entender. Exatamente. Milenar, talvez, sei lá. E aí eu falei, não, ok, tudo bem, eu não teria problema com isso. É diferente de eu chegar lá e o cara falar assim, eu não gosto de pessoa tatuada. Deixa eu falar uma coisa, só porque o Zé tá falando de trabalho, e eu sou sempre o cara que dá exemplos de trabalhos terríveis, né? Mas eu sou preconceito no trabalho, tem isso, eu pensei exatamente nisso, porque sempre foi uma piada do nosso grupo sobre quando eu comecei a tatuar, porque a minha mãe é declaradamente aberta, é crítica da tatuagem. Acho que diz ela que mesmo que os meus amigos tenham, e ela ama todos os meus amigos e etc, que ainda pra ela é coisa de bandido, porque ela cresceu achando que era coisa de bandido. E aí tudo bem. E aí a primeira que eu fui fazer como se eu tivesse consentimento que tava fazendo uma coisa errada. E aí até lembro que depois eu vim aqui dormir no Zé, não fui pra casa direto, depois que eu não fui pra minha casa, eu levei todos os meus amigos juntos, a gente tava fazendo um churrasco, e ainda filmaram a reação da minha mãe. É verdade. E aí a minha mãe falou assim... É verdade. Já tá velho, né? Sabe as merdas que faz. E aí tudo bem, e aí foi seguindo. Assume Qual seus foi a B.O. primeira tatu? Foram essas palavras que eu fiz com a Samantha. Eu lembro que quando eu fiz as montanhas, tinha a palavra da Sam embaixo. Então, pois essa foi a primeira. E aí... E era tem pequenininho. 5 centímetros o bagulho. E eu trabalhava de camisa, então obviamente cobria, mas mesmo assim pra minha mãe... Mas enfim, nunca foi a minha mãe não era o ponto, nunca foi uma grande questão. Agora, hoje eu tenho claríssimo pra mim, e eu trabalho com jornalismo, espero não trabalhar por mais tempo, mas eu trabalho com jornalismo e cara, as pessoas têm tatuagem, os apresentadores, etc, foda-se, mas se alguém
chegar e dizer assim, ó, então acho que você precisa trabalhar aqui coberto porque você tem uma tatuagem. Cara, pra mim é irrisório, porque